incêndio criminoso do Hotel Leroux, possivelmente, foi devido à participação de Carlos Cortes na Revolução de 30. É possível que Carlos Cortes tenha trazido uma base do tiro de guerra para Nova Friburgo, já imaginando a sua utilidade numa revolução que se aproximava, a Revolução de 30. Cortes lutaria nessa revolução e teria se apropriado das armas do tiro de guerra de Nova Friburgo. O tiro de guerra número 24 foi inaugurado em 13 de dezembro de 1927, utilizando as instalações do Colégio Modelo na Rua Leroux. Cortes presidiu o tiro de guerra durante vários anos. E o curioso é o uniforme dos alunos do Colégio Modelo, que remete ao de uma instituição militar. A proclamação da República em 1889 trouxe ao cenário político apenas uma novidade. A centralização do imperador Dom Pedro II deu lugar ao pleno domínio dos fazendeiros no quadro político nacional, fragmentando o poder que ficou nas mãos das oligarquias locais. A denominada política dos governadores enfraqueceu o Estado brasileiro e dominou a República Velha até a Revolução de 30. Os fazendeiros, conhecidos por coronéis, devido à antiga patente da Guarda Nacional, dominavam o cenário político nacional. Entre essas oligarquias, predominavam os paulistas e os mineiros. O primeiro, pelo fator econômico, a supremacia do café, e o segundo, por tratar-se do mais populoso estado da federação, que mais poderia influenciar nas votações presidenciais. Os problemas sociais, a insatisfação do exército com as oligarquias rurais, tudo isso gerava fortes tensões no país. Mas quem forneceu a pólvora para eclodir a revolução foi Washington Luiz. Ao contrário do que era esperado nas eleições presidenciais, o então presidente não indicou um mineiro para sucedê-lo, como vinham fazendo os estados de São Paulo e Minas Gerais, se revezando no governo presidencial na denominada política do café com leite. Indicou o paulista Júlio Prestes, que foi eleito presidente da República, em um quadro de fraude eleitoral bem característico da República Velha. Getúlio Vargas, apoiado por setores descontentes do Exército, fundou o Partido da Aliança Liberal, lançando-se candidato. Em 3 de outubro de 1930, civis e militares iniciaram a revolução que teria efeito fulminante, terminando no dia 24 daquele mesmo mês. Tomava posse em novembro o novo chefe de governo provisório, Getúlio Vargas. A Revolução de 30 teve forte repercussão em Nova Friburgo devido a 3 fatores: proximidade com o Rio de Janeiro, capital do país, palco dos acontecimentos, pela sua estreita relação com o estado de Minas Gerais, que remonta desde a fundação da vila, e o fato de residir em Nova Friburgo um membro aparentado da elite política mineiro, José Galiano das Neves. Essa família fazia oposição política ao legalista Galdino do Vale Filho. José Galiano das Neves era filho do coronel Chonchon e neto do coronel Galiano das Neves, que participaram da vida política do município desde o século XIX. Eram originários de São João del Rei, do tronco familiar de Tancredo Neves. O fato de Nova Friburgo possuir uma ligação política com Minas Gerais colocava o município como aliado natural desse estado e, consequentemente, contra os paulistas. Em Nova Friburgo, Galdino do Vale Filho, político importante, apoiava o lado governista da República Velha. Qual foi o papel do professor Carlos Cortes nesse cenário? Cortes, apoiando os revolucionários, teria trazido uma base do tiro de guerra para Nova Friburgo, já imaginando a sua utilidade numa revolução que se aproximava, a Revolução de 30. Lutaria nessa revolução contra o governista Galdino do Vale Filho, ao lado de José Galiano das Neves. De acordo com a memória familiar, teria se apropriado das armas do tiro de guerra de Nova Friburgo durante a Revolução. Nessa ocasião, residia foragida em Nova Friburgo brasiliano-americano Freire, oficial do Exército afastado por ter tomado parte no levante de 1922. É provável ter sido professor no Colégio Modelo, pois tinha amizade com Cortes.
Foi o capitão americano Freire quem cuidou da logística militar no município. A linha férrea passando por Sumidor e Carmo e seguindo até o estado de Minas Gerais facilitou o acesso de governistas e revolucionários para lutarem na fronteira desse estado. Quando Carlos Cortes transferiu o Colégio Modelo para Nova Friburgo, os filhos dos fazendeiros do Centro-Norte Fluminense que estudavam em seu estabelecimento de ensino em Cordeiro seguiram o professor. Estudavam em regime de internato quando ainda funcionava no Hotel Leroy. Há passagens curiosas na Revolução de 30 envolvendo o casal de professores. Sua esposa Zélia Cortes teria colocado furtivamente todos os alunos internos, filhos desses fazendeiros, no trem e levado para Cordeiro, pois estavam na iminência de serem recrutados para lutarem ao lado das forças legalistas. De acordo com a família, quando a Revolução triunfou, Carlos Cortes teria rendido vários soldados das forças do governo. Entre eles, vários de seus alunos que choravam copiosamente temendo por suas vidas. Cortes os tranquilizou, dizendo que nada de mal lhes aconteceria. Segundo a tradição oral, foi anunciada uma partida de futebol gratuita para atrair grande contingente de jovens rapazes ao estádio da cidade. Chegando lá, não havia partida alguma e os jovens foram forçados a se alistar para lutar em Minas Gerais ao lado das forças legalistas de Galdino do Vale Filho. Os revolucionários triunfaram. As cidades de Mar de Espanha, Angostura, Volta Grande e Aventureiro foram, além de Porto Novo, ocupadas pelas tropas friburguenses. Galdino do Vale Filho foi preso e detido inicialmente no Sanatório Naval. Depois, foi conduzido à casa de detenção no Rio de Janeiro. Quando as tropas revolucionárias friburguenses chegaram de trem a Nova Friburgo, boa parte da população foi recebê-los na Praça 15 de Novembro, atual Getúlio Vargas, conforme vemos nessas imagens. Essa toda a oralidade era minha mãe que falava comigo. Né? Que vovô, quando chegou na cidade do Carmo, tinha... tem um detalhe. Minha avó chega... E os alunos internos que estavam na idade de ser chamado para servir o exército, para lutar, como fizeram aqui em Friburgo, pegaram a juventude toda, botaram uma arma e vai combater os mineiros. Minha avó o que faz? Bota no trem todo o internato, todos aqueles alunos, bota no trem e leva para a Peribé. Porque o meu tio, quer dizer, o irmão do vovô, tinha uma fazenda chamada Macapá, que desbravou as matas lá. Então o que ela fez? Antes deles serem convocados, ele despachou todos os alunos com maior idade, ela levou lá para Macapá para não serem convocados para a Revolução, pelo governo. Foi o que aconteceu com muitas famílias. Aqui que os garotos, alunos nossos, né, foram convocados para combater a Revolução de Minas, significando o governo. Quando veio a Revolução, veio o golpe mesmo, então as forças governistas que foram deslocadas para o limite, né, para a divisa, todos foram aprisionados. E eles morriam de medo. O que os mineiros vão fazer? Meu Deus do céu, tudo garotada. Aí na estação, quando eles viram vovô entrando, fardado, pela estação, era tudo aluno dele. Essa garotada toda, a juventude de Friburgo, era tudo aluno de vovô. Quer dizer, interessante, né? Aí começou aquela choradeira, mas não sei o quê. Aí que você, seja homem, rapaz, não vai acontecer nada a vocês, não? Vocês são meus alunos. Nós vamos voltar todo mundo para Friburgo.
Quando tem aquele retrato daquele pessoal... Mas lá, você está falando, um grupo ele conseguiu salvar, vamos dizer assim, de servir nas tropas governistas. Os internos. Alunos, mas ele chegou a encontrar alunos prisioneiros. E ninguém sabia o que os mineiros iam fazer. Aí vovô na estação, quando eles viram o Carlos Couto, ficaram malucos. Qual estação você está falando? Qual estação? No Carmo. Do Carmo, pois é. Estava na divisa, a primeira, foram todo mundo preso. Que tinham sido obrigados a servir a favor das tropas governistas. Isso. Que interessante. Aí eles começaram a chorar, começaram a gritar. Aí que vovô virou e falou assim, pode ficar calma, não precisa chorar não. Todo mundo vai voltar para Friburgo. Aí tem aquela famosa fotografia do trem, cheio de... que as famílias foram recepcionar, todo mundo. Nós temos uma imagem do trem na praça, a gente está falando da mesma imagem. Né? Essa provavelmente o seu Carlos Couto estava ali naquela... Não sei se ele já tinha... A saudade de casa era muito grande. Mas então, professor Renato, ele voltou vitorioso, né? Voltou vitorioso. E a história do incêndio do Hotel Lembourg? Aí, do hotel, do colégio. Aí chegou com a força, né, de Getúlio Vargas. Teve um ano, de repente, as elites... O governo intervencionista que foi do Dante Lagineste? Não, o Dante era nosso, quer dizer, nosso. Era da turma de Getúlio. Não, eu sei, mas veio como interventor. Interventor de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Dante Lagineste. Que era delegado de polícia. Era delegado de Friburgo. E aí o seu avô ocupou alguma função executiva no governo funcionário de Friburgo? Não. Voltou para a sala de aula? Voltou. Posteriormente, ele foi nomeado para coletor federal, que era o cargo mais importante na cidade. Porque era onde as fábricas recolhiam os tributos para o governo. Tinha a famosa compra dos selos. Então aqueles selos eram vendidos pela coletoria. Então vovô pegou, justamente aí, não sei, o colégio pegou fogo. Mas o colégio pegou fogo em 36. Em 36. Quer dizer, 6 anos depois da Revolução houve um incêndio num bambuzal que fazia divisa com o sanatório naval. O terreno era tão grande do Hotel Lembourg que aquele cinema, onde é que era o Marabá e hoje é aquele prédio, é aquela área toda, da Beira-Rio até lá divisa com o Sanatório Naval. Quer dizer, então, que o Hotel Lembourg, o antigo Hotel Lembourg, que foi o colégio modelo, ele se estendia, ele fazia divisa mesmo com as terras do Sanatório Naval. Muito próximo mesmo. Aí pegou fogo, aí meu avô se transferiu, tinha o antigo Hotel Rio Branco. Você acha que foi criminoso o incêndio? Acho que foi. Foi. Porque aí não tem como provar. Entendi. Porque os alunos, as escadarias, você via que era uma casa de alvenaria, quer dizer, de pedras trabalhadas, não tinha como pegar fogo. Certo. E aí, mas aí pegou, né? E aí vocês se transferiram para a Praça do Suspiro. Onde hoje é o Centro Médico. Ali onde era o Centro Médico, que ali era o antigo Hotel Rio Branco. De novo um hotel. Ele se Rio Branco. Foi um hotel. Aí nessa nós acabamos comprando mesmo o terreno. E a família... E a família foi para onde é que é o hotel hoje, o Schumacher, o Diegues Schumacher. Vocês moraram onde era nessa residência? O último a nascer lá fui eu. Moravam ali e também tinha um internato. E esses alunos ainda eram filhos desses fazendeiros? Também tinha várias. Porque aí era a palavra do Carlos Couto, 30 ele ainda trazia essa região toda. Tá certo. E aí, depois vocês acabam... Quanto tempo ficou nesse hotel? Ali naquele casarão, né, que virou Hotel Schumacher, nós ficamos até dos anos 50. Dos anos 50. E aí vocês compraram onde hoje, aquele prédio lindo, do Colégio Modelo, ali por acaso, eu não tenho certeza, era do Conde de Matosinhos? Correto. Ah, é? Formação Bate. Foi ele que construiu.
Ele era jornalista, não era? Era, e era fazendeiro lá em Macuco. Ah, vocês... Onde é que tem aquela fábrica, a entrada da fábrica de cimento? A fazenda dele era por ali. Ah, ele era fazendeiro. Eu já li alguma coisa que ele era um dos donos do Jornal do Brasil. Aí me foi. Eu sei que lá tem uma rua em nome dele.